Olá, vamos lá, crianças, para mais uma aula, né? Agora que já acabou a nossa semana de avaliação. Então a gente vai falar sobre a escrita. Surgimento da escrita. Ah, todo mundo nasceu e já aprendeu a escrever. Não. A escrita, ela demorou muitos anos para ser desenvolvida. Então foi assim. Aí nós temos a pré-história e a história. Então nós temos toda a pré-história, aprendemos a escrever, aí virou história, certo? Então a pré-história ela é muito grande comparada à história, porque nós vivemos um período muito grande sem saber escrever. E por que foi preciso aprender a escrever? Porque eu comecei a criar ovelha. Eu tinha que aprender, eu tinha que ter uma forma de saber quantas ovelhas eu tinha. Como que eu vou saber quantas eu tenho? Para eu poder trocar com alguém, para eu saber o que eu vou fazer com elas, certo? Então, começou a ter necessidade de aprender, de criar algum sistema para isso. E aí eles começaram a criar códigos que representavam alguma coisa. Por exemplo, os sumérios na Mesopotâmia, porque a escrita surgiu na Mesopotâmia, a primeira forma de escrita era cuneiforme. Ela era toda em forma de cone e era feita, que eles chamam de tabuinhas, mas era tipo tabuinhas de argila. E eles escreviam ali, faziam os símbolos deles que representavam o que eles estavam querendo dizer. Não era uma escrita igual a nossa, era uma escrita muito diferente porque era símbolos. Mas a partir daí já começou a ficar documentado e a ficar registrado como que era a vida deles, certo? Diferente de antes, que eles registravam, por exemplo, nas pinturas rupestres, nas pedras, nas cavernas. Agora não, agora eles já faziam as tabuinhas e escreviam ali o que eles queriam deixar para as próximas gerações. A escrita ela é extremamente importante, por quê? Porque se eu conto uma história para vocês hoje, daqui a alguns anos, vocês podem lembrar, mas vocês vão lembrar parte dela, vocês não vão lembrar ela detalhada. Então a escrita ela é importante para isso, porque tudo que a gente faz fica registrado de forma correta, certo? Então assim, a população viu que tinha necessidade de ter algum meio de registrar e eles começaram a registrar, certo? Então a escrita surgiu por volta de 1500 antes de Cristo pelos sumérios e aí foi desenvolvendo em outros lugares também. A partir daí o homem pôde registrar também até a forma de pensar, que foi a filosofia. E aí nós temos a atividade. Atividade 6. De acordo com o texto, que fatores levaram à invenção da escrita? Quais foram os fatores? Tá lá que eu falei para vocês. Para registrar os números de rebanho, né, de animais, para registrar a colheita, contagem da população, registrar as coisas nos templos que eles faziam. Aí a 7. A 7 é um caça-palavra com procure no caça-palavra nomes de 3 povos. Quais foram os povos que iniciaram a escrita? Foi os sumérios, foi os homelecas e foi os chineses, certo? Esses foram os 3. Depois, em que lugar teria surgido a escrita e que nome ela recebeu? Nos sumérios, Mesopotâmia, pelos sumerianos, e o nome dela é cuneiforme, que eu já tinha falado para vocês. Aí a gente tem as fontes históricas. O que são fontes históricas? São fontes que a gente necessita para saber como que era antes. Então nós temos a fonte histórica escrita, que é jornal, livro, carta, diário, revista, tudo vai falar. Então, se eu guardo uma revista de moda hoje, quando meus filhos estiverem com 40 anos, eles vê aquela revista.
aquilo lá é uma fonte histórica. Eles vão falar, nossa, como a minha mãe se vestia mal há 40 anos atrás. Ou que coisa horrível, ou agora nós estamos usando de novo, porque a moda ela vai e volta. Nós temos a fonte oral, que é aquela que eu conto para vocês e é passada de geração a geração, mas é o que eu falei, não fica na íntegra, certo? Mas uma gravação de áudio ele vai ficar na íntegra, certo? Então, se eu gravo um áudio, vocês vão ter aquilo pro resto da vida. E nós temos a fonte pictóricas, que referem a imagens, então fotografia, quadro, essas são também fontes históricas. As materiais, que são objetos, que eu posso pegar um vaso, uma caneca, uma colher, essas são materiais. E as imateriais, que correspondem a valores, que eu não consigo pegar. Por exemplo, uma dança, uma cultura, uma tradição. Então essas são as imateriais, certo? As fontes históricas, elas são extremamente importantes. Lembra que vocês foram visitar o 6º ano, que eles fizeram um trabalho de fonte histórica. Lembra como tinha bastante coisa antiga, bastante coisa diferente que vocês não conheciam, tá? E aí a gente tem atividade. Atividade 9. O que são fontes históricas e qual a sua importância? Então, a fonte histórica, ela é alguma coisa produzida pelo ser humano e que o historiador, através daquele objeto, passa a saber como que aquele povo vivia. A 10. Se o historiador quisesse escrever sobre a história de sua vida, que fonte histórica ele usaria? Se ele fosse escrever, o que ele usaria? A fonte histórica escrita. Ele podia usar um diário, documentos que ele ia resgatar da família para saber os pais, tataravós, tudo mais, caderno e tudo mais, certo? O 11, nós vamos relacionar. Então, por exemplo, desenho. O que é um desenho? Ele é uma fonte histórica pictóricas, certo? Que é o número 4. Móveis antigos, vai ser o que? Número 1, fontes materiais, certo? E acabamos a nossa aula. Lembrando que o vídeo é para as 2 aulas, tá bom? Beijo!